Sim, 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 meus amigos. Saudações do Brunegro a todos. Estamos chegando para mais um Flamengo Cast, mais uma live do Flamengo Cast, meus amigos. Já estamos com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e também muito mais também. Bom, galerinha, estamos aqui nessa semana que foi uma coisa assim meio que de repente Jorge foi para o Flamengo, olha só, mas não o que todos estavam esperando. Jorge Sampaoli, do nada, a gente dormiu, acordou, Sampaoli estava contratado pelo Flamengo. Já era esperado, já estava na fila, só estava esperando ser chamada a senha, né? E aí acabou-se notícias do Jorge Jesus, né? Acabou que veio de fato depois daquela quarta-feira vergonhosa, Marcão, que o Flamengo aprontou altas aventuras e muita confusão lá em Maringá, em que o Flamengo fez aquela derrota vergonhosa, né? Perdendo o primeiro jogo da Copa do Brasil e já chegando assim, correndo o risco de ser eliminado. Já estamos atrás no placar. Então aí o Flamengo falou assim: meu irmão, a água bateu na bunda e falou assim: agora a gente vai ter que ter um técnico, porque no jeito que tá, não dá. E aí, o primeiro da fila que tava lá só esperando ser chamado, tava lá, ó, guardando esse momento há muito tempo. Sampaoli fechou com o Flamengo, foi apresentado hoje, e aí já está entre nós. Já vai treinar o time amanhã, o que eu acho um absurdo, mas já vai treinar o time amanhã para quarta-feira. Porque quarta-feira já tem Libertadores, a gente já está atrás também na Libertadores. Boa noite, Marcão. Boa noite, Raul. Marcão, primeiramente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Raul. Em primeiro lugar, para quem não estiver vendo o nosso podcast, eu sou obrigado a apresentar minha reverência de todo o coração a esta linda camisa que o Raul está a portar, porque eu nasci Lakers e vou morrer Lakers. Boa noite, Cássio. Boa noite, Eudes. Coisa linda, Ushuaia. Isso é que é vida. Eudes, um dia eu quero estar aí, abraçado a você e ao Pinguim. Tenho loucura para conhecer a Patagônia e principalmente esse lugar que você mencionou. Sobre a derrota do Flamengo no primeiro jogo, eu até fiquei um pouco surpreso porque achei que o time ia correr um pouquinho mais, mas talvez eles tenham pensado o seguinte: se a gente correr um pouco mais, vai ficar muito na cara o que a gente fez no domingo. Então, vamos continuar chutando lata, só que se esquecendo de combinar com o Maringá. E o Maringá entrou cheio de apetite e fez o que fez, deu no que deu. Eu venho repetindo muito essa frase para vocês. Cada um escolhe o ídolo que quer para si, e no fundo, você tem um ídolo que você merece. Porque para essa enorme quantidade de torcedores do Flamengo, que tem como Gabigol ídolo, Everton Ribeiro ídolo, Davi Luiz ídolo e outros que tais, eu acho que para essa gente está bom, está tudo certo. Nada que eles fazem muda o fato de que eles são ídolos, de que eles são monstruosos, pertencem ao melhor elenco do Brasil. E assim nós vamos vivendo essa ilusão. Agora, não acredito que o Jorge estava na fila esperando. Desde março já havia relatos de que ele conversava no WhatsApp com o presidente do Flamengo. Então, era só uma questão do momento em que ele ia ser apresentado. E aí havia inúmeros torcedores do Flamengo que achavam normal que a gente esperasse 2 meses pelo outro Jorge. Bastou perder um jogo para uma parte dessa galera já mudar de opinião. Opa, não tem como esperar, temos que ter um técnico agora. Então, assim, deve ser muito bom você ser um torcedor que muda de opinião de um dia para o outro, sem nenhum arrependimento e remorso, e tá bom, a vida segue. O importante é o resultado, você tá certo no dia. Amanhã é outro dia, se for o caso, você muda de opinião de novo e fica por isso mesmo. Vamos lá, Raul. Bom, amigos, um prazer de novo estar aqui com vocês. Obrigado pela referência em relação ao Lakers. E, Marcos, é aquela velha história, né? Para quem
desde o moleque, né? Que aqui nós somos de outra geração, temos gerações de todos os níveis aqui, com a mais absoluta certeza, e todas são acolhidas aqui da melhor forma possível. Eu comecei a gostar e acompanhar basquete com o Michael Jordan, então na época era... A primeira vez que eu vi o Lakers foi em 79, na final universitária contra o Indiana, daquele cidadão lá, que não vamos mencionar o nome dele aqui. Não fala essa palavra, não. Não fala essa palavra, não. Fala essa palavra, mas não. De qualquer forma, Marcos, boa noite, Matheus, boa noite também. Eu acho que deu uma vontadezinha de a gente estar naquele frio da Patagônia, né, acompanhando o Eudes, porque ali eu vou falar para você, eu tive a oportunidade de estar lá uma vez, é uma coisa muito bacana. Maravilhoso. A gente podia até fazer um capítulo sobre isso. Mas o que eu queria falar é que, para mim, as histórias dos dois Jorges, para mim, me fez remeter à época da política do pão e circo que eu estudei na escola, né, e que a gente estudou na história. Ou seja, jogou-se para a galera toda de que iriam trazer de volta o tão estimado Jorge Jesus, que não faria nada demais, muito pelo contrário, eu acho que no final das contas ele estava pensando que ele ia chegar aqui e ia sair queimado. Então, para mim, ele estava embarrigando, essa que é a grande situação, e trouxeram o Jorge mais disponível que é o São Paulo. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui Na sobre prática, isso. a gente tem que lembrar, Raul, que um é Jorge e o outro é Jorge. Então são coisas mas diferentes. De qualquer forma, São Jorge, de qualquer forma, eu sou Raul Jorge também, no final das contas. Exatamente. Né? Mas independente disso, eu acho que a política de pão e circo, a política do pão e circo sobrevoou, né? Onde o quê? Ficou se promovendo grandes festas, grandes banquetes, não entendendo que o negócio é trabalhar e ser sério. Coisa que a gente, infelizmente, não tem visto nos últimos tempos, desde 2019. Mas é isso. A gente nunca viu, Raul. A verdade é essa. Eu sou de 70, eu nunca vi o Flamengo trabalhar sério. Então, tem uma música do Thiago Correia em que ele diz assim: então tudo bem, tá tudo bem. Eles não têm Jorge Ben. O nosso é Big, o deles é Big, o nosso é Jorge, mas tá tudo bem. Tá certo. Doutor Matheus. Então, pessoal, a gente falou semana passada, né, que aí a gente iria esperar os acontecimentos, só que os acontecimentos aconteceram muito rápido. Né? Foi na noite da quinta-feira, né? O jogo de quarta-feira. Foi na quarta, na quinta-feira teve Na noite de quinta, né? 8h15 da noite. Eu admito que eu só fui saber quando me acordei. Quinta ou sexta? Agora tá na dúvida. Pois foi depois daquele jogo de quarta-feira, né? Eu acho que ninguém olhou pra cara do outro e falou assim: não vai dar para esperar ninguém, não. Óbvio. Não dá, não, Óbvio. não dá, Mas, não. assim, a questão é, Matheus, como é que cabia na cabeça de alguém? E no caso, de alguns, muitos, Marcão, cabia na cabeça de alguém que o Flamengo ia esperar 2 meses por não importa quem. A questão é o seguinte, eu sempre gosto de analisar cenários. Vamos lá. O Flamengo não poderia ficar com o Dorival, segundo o que o próprio Flamengo se propôs a fazer, né? Não poderia esperar o Dorival, ou não poderia esperar passar o Mundial, aquelas finais e tal, porque começo de temporada é bom ter um técnico novo. Então, trocou-se antes por conta disso, para não perder o início da temporada e tudo mais. Aí veio o início da temporada, desastre total, chega antes do início das principais competições, né, logicamente do ano, e aí, não, agora pode trocar de técnico. De repente pode trocar. Mas aí tipo assim, você junta, assim, cara, viu que todo mundo viu que enquanto não acabar com o fantasma do Jorge Jesus, vai ficar isso aí. Toda vez que o Flamengo perder, não for bem. Agora, a gente falou aqui que dificilmente, a gente achava, não era informação nem nada, era achismo, né? Cara, o JJ não vem por diversos motivos, se é pessoal, se é questão pessoal, se é questão profissional. Isso não cabe a mim dizer, porque eu de fato não sei. Posso ser que tenho minha opinião, mas não vem ao caso. Aí vem a gente falou, olha, dificilmente ele vem, por diversos motivos, tá? Em final de temporada lá. Eu gosto de pensar o seguinte, e eu já falo isso diversas vezes. A torcida do Flamengo,
assim como reclama da diretoria, às vezes ela é a própria arma também contra isso. A favor disso, aliás. Ela se torna soberba em diversos momentos. Por quê? Para a gente ir lá contratar um jogador, pagar um dinheirão, porque o Flamengo é bilionário, tem dinheiro, então vamos lá, tira, paga a multa de fulano para a gente tirar ele lá. Agora, quando acontece isso contra o Flamengo, não. Aí o cara é mercenário, aí o cara é um vendido, aí o cara só tá pensando em dinheiro. É sempre e assim. só o Flamengo paga a multa de rescisão contratual no Brasil. Né? Pois é. Aí acontece isso. Quando acontece contra a gente, Coisa aí séria, é né? ruim. Organização Então, séria. eu gosto de analisar sempre os dois lados da moeda. Mas Sim. acabou, passou já passou Mas, muitos Matheus, dias. esse assunto que você tá trazendo da soberba, eu acho que é uma coisa que a gente teria que dar uma explorada, né? Porque ficou latente pelas palavras aí da Leila, presidente do Palmeiras, e ela foi muito enfática em falar. Né? Ela falou algumas coisas que eu acho que são certas, outras eu não concordo. Eu acho que na posição dela ela misturou de fato essa questão de ser torcedora em relação a ser presidente do clube. Nesse ponto eu também concordo, as discussões que existiram, que houveram em cima disso, mas ela falou uma coisa que é uma pura verdade. A gente passa um ar de soberba incrível. Não. Passava antes de 2019, Raul, quando a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e a gente já era soberbo enquanto coletivo. Sim, você vê o seguinte, aquela história de uma certa humildade que teria que ter, né? Alguns poucos que falam de se ser humilde. Não é o time do povão? E não, imagina. Então, ou seja, você vê, tá perdendo e aí a resposta o cara dá, mas eu faturo 1 bi. É de coisa, cara. Entendeu? Aquela história do, mas e não sei o quê. O que você quer? Você quer ter título e ser reconhecido por ser um time vitorioso ou por ganhar 1 bilhão e não ganhar absolutamente nada? É o que eu falo aqui várias vezes. Na cabeça desses caras, o importante é o número... Mas lembra que está. O importante é estar por cima. E aí se mistura a soberba, né? Mas isso aí, diz que ao invés de faturar 1 bilhão, tem que estar faturando 1,5 bilhão. Ô, Raul, entendeu? Isso aí então, eu lembro. Você pode matar esse argumento na raiz. O Marcão vai lembrar que eu sempre falo aqui que time brasileiro, quando passa. O time não, torcedor. E jornalista também enfatiza muito isso. Não, porque avançando de fase, o time vai ganhar 1,5 milhão, 2 milhões. Mas peraí, a gente está pensando nisso? Logicamente, diretoria, pensa, tem o pessoal lá próprio para isso. Isso não deveria ser assunto para vir à tona de falar assim, não, porque passamos aí, 2 ganhamos. Muito times menor, pensa isso como primeira prioridade. Por isso que a Copa do Brasil é mais importante. Não, vamos faturar não sei quantos com premiação. Pelo amor de Deus, gente. O título tá lá, que fica na história, é o título, não quando o time recebeu aquele ano. Isso aí. Time pequeno fazer isso, beleza, cara. Tipo Maringá, que teve uma arrecadação legal. Tipo o Água Santa, que chegou a uma final, né, de um paulista. E isso, pô, bacana. Aqui eu falei do Itabuna aqui, né, também. Porque são times que, de fato, precisam daquele dinheiro para sobreviver. São times que vivem... E o Maringá fez uma campanha mó legal também, então foi histórico para eles. A larga maioria, Matheus, dos clubes do Brasil trabalham de 3 a 4 meses. Sim, São de disputa estadual e depois não disputam mais nada. Isso, mas o time como o Flamengo, time grande, cara, qualquer time da primeira e segunda divisão, para mim, devia estar pensando nisso. Mas vamos passar esse assunto, porque tem muita coisa para falar hoje. São Paulo, tá aí já. Como é que. Marcão, a pronúncia correta que. Para mim, é Jorge Sampaoli. Não é Sampaoli. Mas eu vi um pessoal pode falando. Confirmar se o O é mais pro fechado ou mais pro aberto. Porque eu vi alguns jornalistas falando as duas versões. Eu fiquei, qual é a certa? O Eric Faria fez a pergunta na entrevista e o Jorge não respondeu como seria o correto. Disse que chama do jeito que quer, que para ele não há diferença alguma. Desde que meu cartão esteja com o crédito da minha multa rescisória, pode chamar do que quiser. Faltou ele falar isso. Né? A questão é que, já que você tocou no assunto multa rescisória, causou a vocês alguma perplexidade ele ter assinado até dezembro de 24? Muita. A mim, sim. Não? Sim, porque quanto ou surpresa, o escândalo da multa é o assunto do momento. Você imagina se esse cara...
Vamos fazer uma conta rasa. A multa é o quê? Até acabar o contrato? Eu não sei. Eu Não tô sei. querendo saber que Mas ninguém vamos publica. pensar. Pelo menos que eu sei é os salários até o fim do contrato. Sim. Então vamos pensar o seguinte: se em 4 anos a gente consumiu 8 técnicos, significa que cada um fica 6 meses. Se ele assumir em abril, significa que em outubro ele está na rua. Ou dezembro. No melhor dos mundos. Não vira o ano. Não vira o ano. Né? Porque eu não sei se ele chega a outubro. Porque em A junho, torcida para que ele fique, o Jorge vai sair do Fenerbahçe. E aí, se o Jorge não tiver empregado no dia seguinte em outro lugar, a pressão vai ser do tamanho da galáxia. Existe rumores dele na seleção, do Jorge Jesus na seleção. Porque o Ancelotti parece que não deu posição ainda, então não é informação. O que eu li hoje é que a CBF, então, teria mudado o fuzil para José Mourinho. Mas eu não acho que o Mourinho. Mas eu prefiro o JJ. Mas não vem ao caso. O Eudes mandou aqui a pronúncia correta, Marcão. Tá vendo? Exatamente. Então, como eu domino a língua espanhola, então eu tinha plena certeza de que era com o fechado. Muito obrigado. Praticamente um pastor Maldonado. Bom, pessoal, a questão é o que esperar desse time com o São Paulo à frente do comando. Todo mundo já sabe, todo mundo fala o São Paulo não vem, ele vem com um pacote de problemas, o cara é problemático, gosta de brigar. A questão é, o cara, de fato, tem muita gente que não gostou porque prefere Jorge Jesus, isso é lógico, todo mundo isso ia acontecer, mas assim, de fato o histórico do São Paulo é bom. Ele fez boas apresentações, os times que ele comandou, as seleções que ele comandou, jogava. Ele ganhou do Flamengo 3 vezes de goleada, exatamente. Com times diferentes. Saber bater no Flamengo, ele sabe. Vamos saber se ele sabe bater com o Flamengo. A questão é, a gente pode imaginar o que a gente poderia esperar do Sampaoli. O problema é que a gente já sabe o que esperar do queridíssimo elenco. Porque aí vem a pergunta que eu quero. O Sampaoli deseja, Matheus, não tem nada a ver com o que o elenco almeja. Era esse meu ponto aí. Era esse meu ponto que eu ia chegar. Quando o Jorge chegou, era a mesma coisa. O Jorge vinha com aquela exigência gigantesca dele, que não era para ter dado certo no Flamengo. O milagre e o mistério é esse. Porque o meme, né? Deu certo. É o meme. Esse o meme de 2019. Não, isso aí é uma vez por ano. Eu tô acostumado com o time antes de 2019. Mas, assim... Mas a questão é o seguinte... eu acho que não tem primeiro explicação. cara que tem que ficar preocupado, para mim, é o Pedro. Que ele não se encaixa na maneira que o Sampaoli gosta de jogar. E o exemplo é recente. Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik não foi titular sempre com o Jorge, ficava muitas vezes na reserva, ficou uma arara com o Jorge, porque na cabeça do Jorge o Milik não se movimentava, não corria o suficiente. Ele era aquele centroavante. Pedro é centroavante. Então, mas aí que vem, Marcão. Que eu tenho, Gerson. Uma coisa é o Gerson na França ser, vamos dizer assim, posicionado em diversos lugares, porque, afinal, era o primeiro ano dele na França, os primeiros 6 meses ele não se ouve bem, depois ele se tornou importante, mas não era o Gerson, o Coringa, herói, ídolo da nação. Aqui no Flamengo, será que o Gerson vai aceitar ser mudado de posição, ter sua posição alterada, assim, a cada jogo? Eu acho que o Sampaoli vai fazer o que ele sabe fazer. O Sampaoli não vai ter medo de barrar medalhão, não vai ter medo de mudar time, ele vai fazer o dele. Ele vai fazer um esquema para cada jogo. Assim, pergunta, eu queria perguntar para os dois. Vocês acham que o Sampaoli, como a figura que ele tem, com o peso como técnico que ele tem, seria o técnico ideal que o Flamengo precisa neste momento, com todo o cenário que tem acontecido esse ano? Um cara que tem posição, tem nome, ou seja, o jogador não vai se sentir maior que ele e vai ter que respeitar. Agora também tem a questão do respaldo
da diretoria sobre ele. Eu não sei se o jogador não vai se sentir. Isso eu desconfio que eles vão continuar se sentindo. Porque muitos já jogaram com ele, né? O São Paulo tem personalidade. Isso. Né? E muitos já jogaram, já foram treinados por ele. 5. Agora, se a gente lembrar e tentar entender o milagre do Jesus, que entrava rachando nos caras e dava certo, de todos os que vieram pós-Jesus, Sampaoli é o único que tem o perfil de ser capaz de entrar rachando no meio deles. Entendeu? Exatamente. O Sampaoli não tem papas na língua. Ele não vem arredondando o canto. Ele é reto e pronto, não quer saber. Agora, ele é um cara que pode ter uma discussão com o Raul hoje e amanhã escalar o Raul. Porque ele entende que no jogo que ele tem que jogar, é o Raul que é o melhor para jogar. Hoje perguntaram-lhe... Guardado as devidas proporções, é igual a gente brigando com a nossa mulher, né? Ela dá aquele tremendo esculacho e em 3 minutos depois ela fala, meu amorzinho, né? Então, ou seja, mais ou menos a mesma coisa, certo, Marcos? Essa parte aí, Raul, vou deixar para você, porque eu não passo por isso, então eu não conheço esse lugar. Mas, voltando ao ponto, perguntaram-lhe hoje, você vai priorizar a competição? O que ele responde? Ele pega a camisa do Flamengo. Nós temos que honrar essa camisa e esse escudo. Não tem essa de priorizar a competição, não. Repara o poder da palavra, cara. É o discurso. É diferente. Eu não sei se o São Paulo vai ficar falando de cansaço, não. Entendeu? Até porque ele vai falar assim, o poder da palavra. Também tem que estar. Eu acho que nesse sentido, o Matheus, eu concordo muito com o Marcos. Eu acho que momento de ser o técnico adequado é muito complicado, porque eu acho que ainda tem uma história muito mal contada de vestiário desse grupo. Eu não entendo que esse grupo esteja totalmente unido como era um grupo que parecia estar unido em 2019. É um time que, de uma certa forma, envelheceu. Eu acho que falta uma liderança forte no grupo, que saiba direcionar o grupo por algum caminho. Falta o Rafinha? Eu não diria nem que falta Rafinha, faltam 2 caras, por incrível que pareça, que eu vou falar assim. Além do Rafinha, falta um cara com o perfil do Diego Ribas. Porque era um cara que você via que fazia um posicionamento de liderança no grupo, apesar de ter todos os problemas dele, mas era um cara que gritava, era um cara que... E tinha um Rafinha que coordenava a bagunça, vamos dizer assim, no bom sentido. Então, eu acho que falta no grupo. Por que, Marcão? Se o Ribas tivesse esse poder, o Flamengo não teria tido 8 técnicos em 4 anos. Mas, Marcos, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, era alguém para puxar o time. Eu não estou falando que o Ribas era o cara que comprava a briga, pronto. Ele podia até puxar, mas na prática foram 8 técnicos em 4 anos e o Ribas era apontado como líder de uma panela. Mas aí de uma delas. Ele era o líder do time, assim, o representante do time. Qual foi o comentário do meu, por favor? Aqui. Concordo, o grupo se rompeu, né? Okay. O grupo tinha se rompido. E outra coisa também. Querendo ou não, o Sampaoli, quando vem para o Flamengo, ele, assim, já se espera isso dele, né? Porque a diretoria, creio eu, que saiba desse histórico e pretende, de alguma forma, usar isso a favor, porque ele se torna um escudo para a diretoria. Um escudo para eles. Olha o que ele diz hoje na coletiva. O São Paulo se torna escudo, é isso? Isso. Ele disse o seguinte, o time não está bem. Tanto não está que eu estou aqui, porque senão teria outro técnico. Entendeu? Então, assim... É tão simples, né? Mas Não, mas assim, é o que eu chamo de sinceridade desarmante. Que às vezes as pessoas precisam ouvir o óbvio para se tocar. Opa, calma aí. Claro. O cara falou óbvio ali. A sinceridade é desarmante. Entendeu? Eu acho que era. Porque, vocês acham que o Flamengo era o plano A deles? Hã? É bom falar, né? Vocês acreditam que o Flamengo era o plano A? Eu acredito que era. Sabe por quê? Havia rumores de que o Nottingham Forest estaria pensando nele. Eu acho que não era plano A, acho que era o único plano que ele tinha. Pode ser. Mas não deixa de ser o plano A, porque assim, todo mundo sabia. E hoje, na Quando coletiva, você não tem
B nem C, é o plano A. Mas ainda assim. Mas não é de hoje que se fala que ele tem que ele vontade de sonha treinar em o dirigir o Flamengo, Flamengo. né? Então, Entendeu? Não, diferente. Disso eu não discordo. Assim como também o Renato também falava que o sonho e outra dele era coisa, dirigir o Flamengo. mas e outra coisa? Era um sonho que a gente sabia que um dia ia acontecer. Outra Infelizmente, eu estava vivo para ver. Mas desde quando ele veio para o Brasil, ele já acompanha o futebol ele brasileiro. plantava, né? Mandava umas indiretas. Ou seja, ele acompanhou todo esse período e ele sabe como a diretoria, Sim, como está o grupo. sim. Então, eu acho que ele já vem com isso na cabeça. E ele tinha três caras que podiam dar para ele o feedback que ele quisesse, né? Ele o falou Marinho, que ele conversou com o Marinho, com o Gerson, e eu que não lembro com quem é outro aí, Felipe o Marcos Luiz? sabe todos que ele acho que eu vi ele treinou também o cabeça de área chileno, como é que é o nome dele? O Pulgas, o Eric. Pulgar, treinou o Vidal. Hoje Vidal perguntaram-lhe se a relação dele com o Vidal estava boa, porque havia rusgas do passado. E o quinto jogador que ele treinou, na seleção chilena. Eu não sei qual é. Na seleção chilena. Exato. Treinou os dois na seleção chilena. Mas, deve ser o rapaz que se adaptou muito bem à lateral direita no Brasil, esse menino Varela, que realmente é sensacional. Cara, assim, eu acho que as pessoas... Quando você manda embora todo mundo e o sub-20 é o melhor jogador, meu amigo, esquece, pode rasgar tudo. Mas calma aí. Hoje, do que você viu o Wesley fazer, o Varela continua sendo melhor do que o Wesley. Assim, não tenta tornar o mundo um triângulo. O cara é jogador da seleção uruguaia. O Wesley não é melhor do que o Varela. Inclusive, mas ontem... tem jogada e entregue mais. Tem jogada e entregue mais. Calma aí, cara. O que é entregar, Raul? O que é entregar? Ontem, até o momento que o Wesley deu uma caneta totalmente inútil, porque aquilo não agregou nada, ele tinha errado tudo o que ele houvera tentado. Me aponte um cruzamento do Wesley nesses 4, 5 jogos que ele fez de titular do Flamengo, que ele acertou um cruzamento. Mas me aponte uma jogada eficiente, ou que você pode falar assim, um jogo que você fala assim, esse cara merece jogar na seleção do Uruguai ou do Chile. Cara, mesma coisa, o cara não se encaixou, Marcos. O cara não encaixou no esquema, o cara não encaixou no clube, não encaixou nada. Mas, Raul, se a gente parar para olhar, nenhum lateral depois do Rafinha conseguiu esse feito. O Mito, sim. Você já está esquecendo do Rodilindo. segundo semestre? Não, eu tô falando que o Flamengo trouxe ele só jogava quando era para renovar o contrato. Aí o cara dava show. Parecia aquele cara que jogava para jogar para a diretoria que precisa renovar o contrato, porra. Ele já estava. Algo que o Flamengo tem trazido de novo, de tentativa nova. Léo Moura, com 50 anos, está jogando mais que esses caras todos. Isso, para mim, soa como provocação, porque você falar de Léo Moura na mesma frase que Flamengo, para mim já é um escárnio. Porque, Marcos é o lateral que mais jogou com a camisa do Flamengo. Eu estou falando do erro. Não estou falando do erro. Eu não estou falando que eu venero o Léo Moura. Eu só estou falando do seguinte: por incrível que pareça, Léo Moura jogava mais bola, com exceção do Rafinha, que eu jogo, que eu tiro. No Flamengo, abre aspas, bota muitas aspas nisso, lutando contra rebaixamento. E sem fazem dúvida. desse cara um ídolo do Flamengo. Isso é um sem escárnio. Dúvida. Não, o cara é o cara que mais jogou com a camisa do Flamengo como lateral direito. É isso que é vendido. Agora, eu falar que o cara era um jogador. Ele entrou em campo. Jogar. Bem, Marcos, mas é o seguinte, eu quero dizer a você o seguinte: você pega de Léo Moura até hoje, excluindo o Rafinha, fala um lateral direito. Cara, o último lateral direito que eu vi jogar no Flamengo tinha sido o Jorginho. Tudo e bem, depois veio o Rafinha. De Léo Moura. O resto é tudo zero à esquerda. Mas aí, agora vamos aproveitar esse assunto para puxar um gancho aqui muito importante. Muito importante. O Sampaoli, quando veio para o Brasil, ele não ganhou títulos expressivos, tirando o estadual pelo Atlético. Sim.
Mas se não fosse o ano do Jesus, exatamente, ele poderia ter batido campeão da Série A. E ele, quando foi para o Atlético, foi até o final também, embalado. O Atlético ele terminou em terceiro. Esperava-se mais dele no Atlético Mineiro. Terceiro. Mas mesmo assim, com o Atlético ainda não tinha esse elenco de Hulk e companhia até então. Porém, a base dos dois times, que o Santos não tinha um elenco super estrelado para chegar a segundo lugar. E talvez foi por isso, Matheus, tenha funcionado melhor. Porque não tinha estrelinha e medalhão. Mas ele não foi o único trabalho que ele fez com esse perfil de time. Né? Então, ele entregou outros resultados. Me aponta um time em que ele tenha enfrentado estrelas e medalhões como vai enfrentar agora. Pô, mas o cara tem experiência. Peraí, não. Que ele esteja com o time de medalhões ou que ele tenha que enfrentar? Eu não entendi. Não, que ele esteja treinando um time cheio de medalhão e estrelinha. O mais estrelado que ele possa ter enfrentado foi o Marseille. E chegou a vice, não foi? Ele fez o que era possível fazer, que é o campeonato francês, vamos brigar para ver quem vai chegar em segundo. Porque aí é o que eu falo. Vamos lá, eu falo isso sempre aqui. O Flamengo, apesar de todas as situações, aos trancos e barrancos, com 8 técnicos desde 2019? 6 técnicos, né? Não, 8 em 4 anos. Pois é. Foi campeão quantas vezes nesse período? Então, um cara como ele não conseguiria entregar. E outra coisa, aí é o que eu quero puxar. Os times que ele montou, que veio vamos lembrar, 19 o Santos foi vice do Brasileirão, 2020 jogava bem. O 2020 não mais com o Sampaoli, porém chegou a vice na Libertadores, com um elenco extremamente limitado. Tanto o Atlético também. Ou seja, ele soube montar elencos com o que tinha, logicamente. O elenco do Atlético Mineiro era superior ao elenco do Santos. Não, sim, mas ainda não era esse Atlético de Hulk e companhia. Você acompanhou aquela Universidade Católica do Sampaoli quando tinha o Montilho, que era o argentino que jogava muita bola e que arrebentou com a gente. Montijo era um monstro de jogador. Não jogou nada no Botafogo, mas jogou muito no Cruzeiro. No Cruzeiro comeu a bola. Exatamente. Mas aquele time da Universidade Católica que massacrou a gente aqui e lá, jogava muita bola. Quando ele esteve nas seleções, para mim, no Chile, né? Bateu Copa América, se não me engano, né? Chile não era, ninguém tinha ganho nada, Chile nunca houvera ganho nada. Beleza, todo mundo cheio de fome. E ele foi embora na hora certa. Ele ganhou uma Copa América e mas na seleção da Argentina foi um desastre o que ele fez. Para mim, o trabalho dele na Argentina foi excelente. Fez o que tinha que fazer para jogar a Argentina. Na seleção? Na seleção. Porque você tá sendo irônico aí. Fez um ótimo trabalho. Está sendo irônico porque ele não fez o que tinha que fazer com a Argentina. Não. Jogava. A primeira questão. Eu creio que ele está falando sério. Ele está sacanagem, ele está rindo lá. Não, ele está sendo irônico. A questão é que o Sampaoli não conseguiu se acertar com o Messi. Né? E nós conhecemos o rapaz lá. Quando o Messi não vai com a sua cara, esquece que não vai rolar. O Messi não é fácil. Não é flor que se cheire. Mas, agora, eu concordo com o Flamengo SP. Agora a gente poderá ver um trabalho do Sampaoli florescer bastante, mas o problema é o elenco. É de novo depender da boa vontade desse elenco maravilhoso que a gente tem. A gente pode considerar... Eu faço a pergunta, ainda é o melhor elenco? Ainda é apontado como... Olha... E se é o melhor elenco, precisa tão desesperadamente assim de reforços? Mas aí que tá, vamos lá. Eu sei que todo mundo ia falar, todo mundo fala, mas o Sampaoli, quando chega no time... pede um caminhão de... Veio com o discurso falando que não vai precisar de ninguém. Isso é verdade. Mas... ele também pediu um bom jogador. Só que não deram, porque não tinha dinheiro. E aí? O Flamengo está sendo prometido reforço desde o ano passado. Não era ele. E não veio. Mas ele está sendo prometido... A gente viu... Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta aqui, porque aquela velha história. Vocês viram o Fofo Braz... E mais alguém, o Spindel, fala assim, está vindo o reforço? Não, porque eu acho que agora, Raul,
Depois da balbúrdia que deu, porque abriram a boca ano passado, em novembro, que eram 3 reforços e mais um que ia parar o universo, eu acho que eles não vão repetir aquela verborragia da outra vez, não. Mas olhando por posições e pela situação que a gente comentou muito bem do Pedro, tá com as barbas de molho, né? Efetivamente, ele afirmou, o Sampaoli, que queria levar o Gabigol para o Sevilha. Ele admitiu. Né? Ele admitiu. Então, ou eu seja, não sei se ele vai barrar o Gabigol, não, o Flamengo. Olhando no papel, como é que faz? Teoricamente, ele barraria o Pedro e colocaria o Gabigol, só que o Gabigol a gente vê que está numa fase não tão boa assim, até brincamos. Sério, Raul? Alguém está enxergando isso além de mim? Não, muita gente acreditou. Não tão bom foi a umidade sua, né? Não tão Mas bom. Agora, a parada toda assim, eu juro que eu vi ele perdendo aquele pênalti ontem. Eu falei, eu também achei que a bola ia sair. Eu falei assim, eu tava assistindo... É sério? E aí, quando você vê de trás, ele bateu muito bem, diga-se de passagem, né? Beleza. Mas a questão toda é a seguinte, eu só queria dar um passo atrás aí, e parece que o Flamengo SP já ia adivinhar o que eu ia comentar. E eu fiz esse comentário ontem entre a gente ali, né? Jesus, será que esse Rossi chega em forma? Porque o Santos está desesperador com a bola no pé. Ele fez boas defesas, vamos falar mas eu me preocupo em relação ao que vem. O portenho, claro. O Rossi não é uma Coca-Cola. Não é. Ele é uma Pepsi. Não é uma Coca-Cola. Ele não é um goleiro infinitamente superior ao Santos. E o nosso amigo Eudes é o mais capaz aqui para julgar o Rossi em relação ao Santos. Mas eu acho que ali na pelada do churrasco eles se equivalem. Mas Neneca não dá, né, Marcos? Não, eu sei que não dá, Raul, mas cara, aí é a torcida que reelegeu o senhor Landim. 65% reelegeram o Landim, cara. Cadê essas pessoas? Você vê, por acaso, faixa do fora 65% de sócios? Eu não vejo. Porque ninguém se lembra de cobrar esses caras. Eu cobro todo santo programa. Quem são esses 65% de supostos rubro-negros que reelegeram esta diretoria? Marcão, vamos ter que esperar por ele até o final do ano que vem. O Eudes separou aqui para você os top melhores frases do Marcão. Ia lá, isso agora eu quero ler, manda aí. Top expressões do Marcão. O melhor elenco da América. Obrigado, segundo do Flamengo e clube da Laranjeiras. É isso aí, cara. É isso aí. Quem sabe a gente tem aquela coisa Momento de Marcão. água que tanto bate. Né? Eu disse, você tem que mandar uma foto de aí, como é que chama? Segurando com uma plaquinha, segurando essas camisas atrás da geleira pra gente publicar aqui, viu? Pô, muito obrigado. Assim, é o que eu tenho dito nos últimos programas, eu não me sinto mais sozinho no deserto. Sensacional. Pô, mas muito obrigado mesmo, valeu. Aí é o seguinte, galera. Eu vou assumir um compromisso aqui contigo, vou ficar provocando o Marcos para ele poder soltar novas frases para você poder registrar, tá bom? Eu falei no começo do programa, né? O cara chegou hoje, foi apresentado hoje 2h da tarde, 2h30 por aí. Supostamente já foi treinar o time. Sim. Eu fico me perguntando, que universo profissional isso é algo que faz sentido? Porque, peraí, o cara vai... O time nem era o titular porque tá treinando, porque o titular estaria se recuperando. E aí amanhã, o jogo é na quarta, né? Quarta. Hoje teve uma recreação, é isso, né? Pelas imagens que tinha lá. Para treinar. O que um cara em um dia consegue mudar no time? Logicamente, postura, tudo isso conta. Mas se passa na cabeça de alguém e fala assim, poxa, somos uma instituição profissional. Ele precisa fazer um diagnóstico. E ele disse que esse diagnóstico tem que ser rápido e preciso. É, lógico, porque ele, afinal de contas, o que ele falou, ele veio porque não estava bem a coisa. Uma coisa besta que eu vou dizer agora. Se for, você já reparou que o Sampaoli não tem a menor preocupação de querer e parecer ser simpático. Uhum. Ele dá a resposta e... Tipo, próximo. É um estilo meio Muricy Ramalho, de responder pergunta. Entendeu? Hoje, uma coisa que me chamou a atenção foi o jornalista chileno. Lhe faz a pergunta em espanhol e ele é incapaz de responder em espanhol pro cara. Continuou com aquele portunhol maluco dele lá e tá nem aí.
Se aquilo ali Então, é uma assim, tentativa de portunhol, Marcão. não, é um portunhol. Agora, vamos pensar aqui. Vamos tentar. Vamos supor que a gente entrou no mar e está cheio de água-viva do nosso lado. Mas, pô, né? Vamos Dói. tentar ali desviar da água-viva. Você acabou de chegar, você tem personalidade. É como eleição de presidente. Os primeiros 6 meses depois da eleição de um presidente da República é um momento mágico, meu irmão. Você tem poder e capacidade de mudar muita coisa. Ele acabou de chegar. Se ele não chegar botando na mesa e deixando claro que, ó, agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu, ele vai perder o time. Sim. Então ele Mas tem que aproveitar esse momento. Entendeu? eu para mim, isso se é coisa impor. pessoal. Eu não acho que o melhor futebol que ele possa apresentar vai ser agora. Óbvio O que time não. dele. Óbvio que não, agora que eu falo, o restante da temporada, o ano inteiro. Por quê? Não. Olha só. Por quê? Se os jogadores tiverem boa vontade, em 2 meses dá para apresentar um futebol decente. Não, eu não tô falando decente, eu tô falando no melhor futebol que pudesse esperar. Eu estou me sentindo, Vamos falando lá. na relação Em ao quanto quê? tempo você se lembra do Jesus ter apresentado no futebol que tenha 3 agradado a você? meses. Sim, dá para esperar. Isso Dá para porque esperar ele chegou e ficou uma versão. o quê? Quase um mês ou 40 dias treinando. Né? 21 dias que ele teve de treinamento. Mas ainda assim, a gente viu o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena e a gente não perdeu aquele jogo, sabe Deus por quê? Depois teve o Bahia, que a gente perdeu 3-0. Aí tomamos de 3-0. Aí vem o jogo da volta, em que a gente dá aquele mole. Aliás, o Felipe Luiz está correndo até hoje atrás. Sim, exatamente. O Flamengo SP pergunta: vocês não viram a diferença entre Maringá e Curitiba? Eu não sei qual é o sentido do comentário do Flamengo SP. No sentido de disposição dos jogadores, aqui, ó. Ele colocou depois. À disposição? Sim. Cara, eu ontem disse no grupo, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão, porque quem dera se o próximo jogo pelo Brasileiro fosse contra o Coritiba. Continuasse sendo com o Curitiba. Meu irmão, o time do Coritiba, eles foram eliminados e não chegaram à semifinal do Paranaense porque perderam para o Maringá. Então, o que o Coritiba produziu ontem em campo não pode servir para absolutamente nada para a gente achar que o Flamengo subiu, desceu, ficou no mesmo lugar. Não tem como. Eu não consigo avaliar nada. Porque, assim, o primeiro tempo do Flamengo ontem não foi nem perto de ser minimamente decente. Mesmo com aquele time do Coritiba, eles chegaram 2 vezes. Fato. Aí alguém vai dizer assim, mas não existe essa de um time não chegar. Tá bom. Eu sei que, na teoria, não existe essa, mas com aquele Curitiba, a gente ainda teve 2 lances de perigo. Eu hoje conversei com 2 torcedores do Curitiba que trabalham comigo. E eu falei, é esse o time mesmo? Porque se for esse time mesmo, cara, vocês podem escrever, vocês estão na Série B ano que vem. O repórter disse, aquela pergunta, o que o técnico pediu para o time na volta do intervalo? A repórter, coragem. Meu irmão, o técnico pediu coragem para o time. E eles falaram o seguinte, é isso mesmo, tem lampejos de jogar bem, tem lampejos, os dois falaram a mesma coisa, tem lampejo de jogar bem. Então, ou seja, deu sorte de jogar, talvez, se não o mais fraco, um dos. Sim. Agora, assim, ontem, porque o Gerson deu um balãozinho na área, o Gerson já jogou melhor ontem. Como é que E já, o Gerson continuou indolente, o Gerson continuou cavando falta e ganhou um pênalti, porque aquele rapaz que entrou... E foi pênalti mesmo, né? Chegou sem tempo de bola. Que o cara faça um pênalti daquele num jogo supostamente de profissionais. Não, aquilo é uma brincadeira de mau gosto. Teve lance no meu baba aqui, no baba da gente aqui, que foi pior que isso aí, não foi pênalti. Beleza. Então, assim, o jogo de ontem, eu não tenho a coragem de chegar a nenhuma conclusão. Vamos falar de Bruno Henrique lá na frente. Correram mais porque o técnico novo estava olhando? Ontem eu tive uma discussão no grupo com essa história de que quando chega um técnico novo, o time do Flamengo corre mais e se esforça mais. Sim, mas dura quanto tempo? Se afinal são 8 técnicos em 4 anos. É por isso que eu tô falando, Marcão, que para mim, esse ano, logicamente, pode acontecer uma versão Jesus 2.0 aí? Pode, claro que pode. O elenco, ele tem... Pode acontecer do São Paulo rodar em 2, 3 meses, porque o Jesus vai estar livre. A minha questão é a seguinte,
O Flamengo, para o próximo ano, logicamente você vai ter 2 janelas aí. No caso, vai ter a janela do meio do ano agora. Então, eu acho que isso é um achismo meu, que talvez com mais tempo, né, com essas opções de contratações, ele consiga montar um time mais com a cara dele, com a característica dele. Logicamente, qualquer um faria isso, né? Porque ele tem um histórico de montar bons times. Não é de agora, não. Todos o histórico dele é de montar esses bons times. A gente se espantou do fato da multa dele, do contrato dele ser até dezembro de 24. Correto. Mas isso também não dá um sinal positivo de que ele veio para o Flamengo não apenas com aquele pensamento rasteiro do senhor Jorge Jesus, que só quer fazer contrato de 1 ano. Porque ele está se investindo no projeto. O sonho é treinar a Premier League? Não é? Para você ver. Eu, se fosse o Sampaoli, sabendo que alguém lá pensou em mim, eu ia dizer, ô Flamengo, se vira aí, eu vou tentar minha vida lá. Ah, não. O cara veio. E veio aceitando até dezembro de 2024. Palmas para o Sampaoli. Agora, sem dúvida. A gente sabe que ele nunca vai chegar a dezembro de 2024. Se chegar a dezembro de 2023, já estaremos no lucro. Já seria muito, né? Já seria muito. Eu torço para que ele fique até dezembro de 24. Eu também. De coração, mas eu concordo com você que é um contrato muito longo e que não fica até dezembro de 24. Eu não o teria histórico, trazido. Infelizmente, condena assim. Mas já que ele veio... Mas você que é um cara que gosta de estatística, talvez o último que tenha ficado 2 anos tenha sido Mário Jorge Lobo Zagallo. Não, foi o Lucha. Lucha não completou 2 anos, ele é o último que fez uma temporada de janeiro a dezembro, e ou ele vinha da outra, não, acho que na seguinte ele continuou e aí ele sai. Tipo, dá 1 ano e meio de Luxemburgo, alguma coisa assim. Que foi com o Ronaldinho. Agora você me abraçou sem me apertar. Eu não tenho muita memória dessa época, porque era tanta dor de cabeça que eu não assistia todo o santo jogo do Flamengo nessa época, não. Porque agora você me pergunta, eu era a favor de Ronaldinho Gaúcho no Flamengo? Nunca. Que isso? Crime. Não é sério, cara. Não levava a carreira dele a sério. Provou, eu não preciso dizer nada. A carreira dele prova que ele não levou a vida dele a sério. Não, isso foi um monstro. Sabia tudo, mas não levou a sério. Principalmente, não levou o Flamengo a sério. Não levou nada a sério. Mas o Flamengo SP, isso é uma coisa que se ganhar preocupante. Vamos lá. Exatamente. Ele tem a obrigação de ganhar tudo? É isso aí, exatamente. Quantas vezes mas você tem a questão de obrigação de ganhar tudo? Mas o que ele está querendo aqui dizer... Isso é delírio, cara. Isso é invenção dessa torcida da flasteria, cara. Olha o time do Guardiola, o Messi. Só fez isso uma vez. Mas vamos lá, Marcão, vamos lá. É exatamente isso que eu falo isso aqui, falei no programa passado. O que fica... Logicamente, eu acho que isso não vai acontecer com um cara que nem ele, acho que mais pelo perfil do treinador mesmo. Já esqueci o nome meu Deus, do cara passado. Vitor Pereira. Não. Vitor Pereira. Dorival. Ganhou o Liberta. O primeiro. E ganhou Copa do Brasil. Importante, dançou. Pois é. Então, é aquela confusão mental. Agora ninguém contratou. Aquela confusão mental que fica, né? O cara ganha e sai. Agora, se ganhar tudo é obrigação? Logicamente que não. Tenho certeza também que caso... O problema é o seguinte, já teve situações, né? No Flamengo, ou é céu ou inferno. O Flamengo não ganhando tudo por questões, circunstâncias. Por exemplo, se aquele Flamengo de 2019 não tivesse ganhado a Libertadores, mas tivesse ganhado o Brasileirão, se tivesse ganhado a Libertadores, não tivesse ganho a Libertadores, a gente ia dizer que foi um fracasso porque o Flamengo jogou a Libertadores toda muito bem, mas a partir do Jorge Jesus, daquele jogo das oitavas, começou a jogar muito bem, chegou a semifinal jogando muito bem. Contra o Emelec, era o Jesus, a gente não jogou lufas. Não, exatamente. A gente se classificou, mas jogar não jogamos. Nós jogamos bem contra o Inter. Mas aí a gente fala bem assim, poxa, esse time merecia ser campeão. Todo mundo fala assim, o Flamengo não foi campeão porque foi lá, fez um golzinho. Não, o time mereceu ser campeão, pelo que apresentou durante a parte mais importante da competição, né? Então, agora,
se numa situação em que o Flamengo não ganhe por algum destino e não, pô, que nem contra o Palmeiras lá, perde uma bola e perde o título. Vai ser um fracasso, não vai valer de nada, vão expurgar ele que nem expurgaram o Renato Gaúcho porque não ganhou, ou se ganha um título somente, vamos dizer que ganha, ele falou que vai priorizar todos os títulos. Gente, eu acredito que se o Flamengo jogar direito, título normalmente é consequência de você jogar bem. Ano passado, o Flamengo foi campeão de 2 sem jogar bem. Não é todo ano que você vai conseguir essa proeza. Eudes, eu tenho esta dúvida. Se com o Sampaoli nós iremos ver a molecada em campo com a frequência que a gente deseja e a que seria necessária. Eu não tenho a memória do Sampaoli ser um cara que vai para a guerra com a base. Não me lembro disso no Sevilha, não me lembro disso até no Marseille. Por isso que ele pede muitos jogadores, né? Exatamente. Então, eu me preocupo um pouco em relação ao Matheus França, ao Vitor Hugo e principalmente ao Matheus Gonçalves, que eu estou reclamando, que desde aquela expulsão injusta contra o Vasco, ele desapareceu do circuito. E é o menino de todos esses Matheus, a meu ver, eu acredito que para mim, longe, lejos, melhor em bola, em futebol e em raciocínio e em disposição, porque França e Vitor Hugo, eles têm uma capacidade nata de serem sanguessuga. E o Mateusão é um espetáculo. Aí você mexe com as vísceras do Marcão. Brincadeira. Agora, eu tenho essa dúvida. Marcos, chega o nosso amigo Rossi, vai ficar aí 3 meses para poder se ambientar. Até lá nós teremos fígado e estômago para poder aguentar o Santos. Você sabe da minha teoria de que a gente tinha que ter 2 times em paralelo. Então, para mim, o Rossi ia jogar uma, o Santos joga outra e segue o baile. O que a gente não tem é reserva à altura do Flamengo para ser reserva dos dois. Porque o Matheus Cunha ser o quarto goleiro não me molesta. Não, mas para mim ele é o reserva dos dois e não é o Neneca. Óbvio. Não, é porque para mim o Hugo Souza não é mais jogador do Flamengo. Isso aí, isso eu já sei desde 2021, desde 2020 que ele não podia ser goleiro do Flamengo. Porque aquele final de campeonato que ele fez contra o São Paulo no último jogo já era o suficiente para o Flamengo mandá-lo para qualquer lugar do mundo pagando excesso de bagagem. E Júpiter ainda era perto. Então, mas o Flamengo é uma e ele insiste em fazer aquela mesma coisa sempre, né? Depois daquele Você jogo gostaria que o X9, um dos X9, fosse o Neneca? Por que razão deveria ser? Eu ouvi rumores que o nome dele estava sendo colocado como um dos possíveis. Eu acho que seria espetacular e antológico que um goleiro formado na base fosse um dos X9. Isso seria, assim, a cereja do bolo da bagunça que é o Flamengo. Eu não posso afirmar. Enfim, também não posso afirmar. Acho que eu não duvido que seja. Isso aí. Agora, eu parto do princípio que tem vários X9 e um deles tem que ser muito graúdo. E por isso que a história não vaza. Entendeu? Provavelmente. Mas... É bom, e a gente falou, a diretoria com o Sampaoli acaba colocando uma cortina de fumaça para ela. O X9 vai se comportar com o Sampaoli. Matheus, e agora no momento em que nós vai temos... conseguir fazer o que o Jorge fez, que com o Jorge não teve X9. Não teve, mas parece que ele conseguiu driblar. Me lembra aí uma situação que a gente ficou sabendo de vazamento de escalação com o Jorge. Houve. O Jorge não deixava entrar ninguém no treino. Não, houve sim, tanto que algum comentarista falou sobre exatamente como o Jorge Jesus lidou com a situação. Eu não me lembro. Bom, ele conseguiu. Olhando o nosso problema de goleiro, vamos para o nosso problema de lateral, que a gente já conversou, lateral direito. Vou para a lateral esquerda. Só temos esse menino que é o único que parece ter um pouquinho de lucidez jogando bola.
Ele tem lucidez ofensiva, porque defensivamente ele é Mas, gente, horroroso. quantas vezes a gente já falou assim, o sistema defensivo inteiro do Flamengo existe um déficit enorme, cara, e não é de hoje. Talvez o Marcão vai falar do Rogério Ceni também, mas no aspecto geral, o último time que apresentou um sistema defensivo sólido e seguro, que a gente confiava, foi com o JJ. Com o Renato, com o Rogério, porém, mas o porém com o Rogério, teve que ter improviso, porque não tinha quem usasse na posição. Isso, é verdade, tanto que ele recuou o Arão. Também tem uma coisa que você não pode se esquecer, nem você, Matheus. O Rogério também precisava botar o Diego Ribas no time. E ele achou um jeito de agradar a todos. Todo mundo jogou. Se foi por... Mas não era isso o motivo principal. Era o que se imaginava. Nesse ponto eu concordo, Marco. Eu sempre repito para vocês isso. Quando o Rogério foi demitido, sabe-se Deus lá por quê, o Flamengo era o time que mais chances de gol criava, era o time que mais chances de gol convertia, e ele era o chegou... time que menos sofria chances de gol, e o Flamengo tinha a melhor defesa do campeonato naquele momento. E quando ele chegou, ele falou, eu só vou fazer uma coisa, vou repetir o que o Jorge Jesus fazia. Isso aí. Agora, lembremos-nos, os jogadores... Naquele pântano do futebol brasileiro 2020. Sim. Os jogadores não tinham raiva do Rogério. O problema do Rogério foi com outras pessoas do clube, com funcionários que não gostavam dele. E aí, aproveitando-se da flaisteria, que aliás o Wildes pode colocar aí, depois de treineiro, puxa um quarto próprio treineiro, 5, flaisteria. Por que eu chamo de flaisteria? Porque Flamimimi torna esta entidade altamente periculosa como se ela fosse uma coisa assim, que mimimi é uma coisa pequenininha, é um beicinho, é um denguinho, não é uma coisa que realmente é esquizofrênica, histérica, altamente periculosa, como é a flaisteria. Sim. Então eu chamo de flaisteria. Então... E agora, Marcos, para você ficar com o seu coração livre, desentupido, o seu coração fluir melhor, pensar que Léo Peneira... Aqui, ó, você está vendo o galo aqui? Enquanto esse galo está no meu coração, cara, FFF, esse galinho aqui, meu coração está sempre... Então vamos lá. Enquanto você tem Léo Peneira e Fabrício O Bruno como sendo os nossos melhores zagueiros, como é que você dorme? Eu discordo. Não, eu tô falando, atualmente é quem mais tem jogado e mais... Não. Cara, assim, são os que estão jogando? Eu nunca vi jogador ruim ficar bom. Nunca vi na minha vida, Raul. Nunca. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso apontar um. Tá, vamos lá. Me perguntei se um dia isso aconteceu, mas na verdade foi o seguinte. Lembra-se do Miller, do São Paulo? Miller que jogou no São Paulo. São Paulo. Quando o Miller estava no São Paulo, o futebol brasileiro estava aqui. E aqui estava o Miller. Miller vai para fora. Quando o Miller volta, o Miller continuava aqui e o futebol brasileiro veio para cá. Então, eu tive a errônea percepção de que o Miller tinha se tornado melhor. Não, é que o futebol brasileiro já tinha passado dele. Entendeu? Não existe, cara. O Léo Pereira nunca vai deixar de ser apenas então somente Léo Pereira. O Fabrício Bruno, assim, quem é o louco que acha que esse cara pode ser jogador? Aí, que coisa linda. Pode ser jogador do Flamengo. E aí fica essa história de que o Fabrício Bruno é um monstro no jogo aéreo. Não. Só porque fez 2 gols num córner. Perdeu ontem um gol, inclusive. Quase fez um gol de cabeça. Sim, fez. Só que ninguém se lembra que ele é zagueiro e a função máter dele é defender. E ele defendendo bola aérea é um desastre absoluto. Então vamos lá. Quais são os zagueiros que você escalaria se vocês fizessem uma composição de 2 zagueiros? Eu tenho todos à minha disposição. Sim, eu iria de Rodrigo Caio e Pablo. Qual é a música? Rodrigo Caio e Pablo. Seria minha zaga. E lembremos-nos, dia 1º de julho, quem estará de volta? Gustavo Henrique. Que vai capaz de ficar não pode ter um dia de paz. É isso que eu tô falando. Tem um dia de paz. Mas é isso que eu tô falando. Por mais que a gente tenha Gustavo Henrique está jogando ou ele está fazendo banco, cumprindo algum papel? Não, eu lembro que ele não jogou nada. Ele não está jogando, no Fenerbahçe, tanto que o Fenerbahçe não exerceu a opção de compra e ele vai voltar.
Flamengo já Então, sabe que ele é vai isso que eu tô voltar. falando. Foi isso que eu falei. Desde JJ, apesar também do saber que o Marcão ia falar do Rogério Ceni, Uhum, mas a gente não teve. É o que eu falo. A gente tem que lembrar também que 2020 foi um pântano, o futebol brasileiro tava sim. uma draga. Né? Então, para mim, Aliás, não tópico conto 6 na lista do Eudes. Pode botar aí, que eu chamo o Campeonato pântano do Brasileiro de futebol brasileiro. Pantanão. Pantanão 2023. Eu disse, você criou um monstro. Então, Flamengo esse ano Agora bota o aguenta, Fabrício Bruno em campo. Você desejo manda, sorte você manda ao foto Flamengo sua aí esse na ano. neve, mas eu vou falar pra você, cara. Você criou um monstro. Agora o cara vai todo o programa inventar uma vai palavra, uma acrescentar frase. mais um Não, ali é- na lista. Pô, mas vamos, não é inventar, mas vamos acrescentar na lista. Assim, É. eu respeito a opinião do Flamengo SP, mas eu acho que o Flamengo SP deve gostar Qual de foi a emoções opinião? fortes. Qual foi a Ele opinião do ele Flamengo bota a SP? zaga dele de Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Ele é um cara que gosta de fortes emoções. Eu, como já estou com 52 Não anos coloquei e posso também. morrer a qualquer momento de um ataque cardíaco, eu não consigo lidar com o Fabrício Bruno. Porra, Pra mim, o Mas é isso que eu Fabrício falo. Bruno é horrível. O problema é o seguinte, Marcão. A gente não tem desde JJ, não tem uma defesa que fala assim, cara, esses caras estão Sim. aí e não tem Mas a gente tinha um Pode até mudar zagueiraço que a gente vendeu por um quilo de banana e um Foi pacote o de bala, Bragantino? que era o Natan. Eu não sei como é que por foi o isso Renato, que eu- né? Foi o Renato quem Foi. permitiu. Foi. Mas já estava feito, Não, já não, foi o Paulo consolidado. Souza. Foi o Paulo Souza. Porque o Mas Natan é outra saiu no coisa. início do ano. Isso. Mas e O aí? Paulo Aí Souza. é o seguinte, por isso que eu tô falando, que ano que vem, ou pelo menos nessa janela agora, que talvez ele peça alguma contratação. Então, a gente vai montar um sistema defensivo, sólido, né? Não, mas eu Que a gente tô não querendo. vê. Ele terá um Matheus, mês e meio eu tô querendo pro explorar isso diagnóstico por causa pra de saber quem. quem ele vai pedir. Então, quais são as posições? Porque eu acredito que, por exemplo, meio campo, tem um monte de negro ali que eu não sei, o Marcos vai Do meio fazer campo pra a trás. exposição dele, mas eu acredito que ele vai colocar, se a gente falou do Gerson como Coringa, eu acho que ele vai colocar o Gerson mais adiantado para tentar incomodar, ou ser uma tendência opção é essa. entre Everton e Arrascaeta ali, né, para Sim. poder fazer aquela função. A gente já falou que fica claro, e aí acho que eu vou chegar no ponto que eu tinha comentado ali atrás, Bruno Henrique volta a jogar bola? Pode voltar, cara. Agora, eu acho que é injusto, porque as pessoas vão se lembrar do que do Bruno Henrique. Vou caminhar 2019. por aqui e vou fechar a câmera um pouquinho, mas estou ouvindo. Tá. As pessoas vão querer compará-lo com 2019. Sim, que vai ser O difícil. 2019 do Bruno Henrique é o ponto fora da curva da carreira dele. Ele nunca tinha feito antes e não fez depois e não vai fazer. Assim como o Marinho foi melhor da América em 2020? Pode ser. Aliás, eu ia fazer essa pergunta lá no final do programa, quando o Matheus quer acabar e eu fico de sacanagem prolongando. E eu tinha preparado essa pergunta para o final. Alguém acredita que Sampaoli será capaz de produzir um milagre com o Marinho no Flamengo? Eu acho que não, porque assim, o Marinho, o QI do Marinho jogando futebol é muito baixo. Eu não sei quais são as posições que o Sampaoli vai pedir, porque eu sei que o Sampaoli é capaz de olhar para o Matheus e dizer: eu acho que o Matheus pode jogar em outro lugar ali. Ele tem essa capacidade. O que eu adoraria é que o Sampaoli, sendo argentino, e com certeza ele acompanha a Liga Profissional de Futebol da Argentina, e ele tem muita gente na Argentina, que o Sampaoli seja capaz de nos trazer jogadores argentinos bons. Porque o Flamengo, quando traz jogador argentino, o Flamengo consegue a incrível proeza de ir no Campeonato Argentino, onde tem um quaquilhão de jogador bom, e arruma o pereba do negócio, e traz. Então, eu espero que o Sampaoli nos brinde com Teria sido jogadores... a última exceção Mancuso? Mas vamos falar o português, claro. O Mancuso era craque, Raul? Não, era só raçudo. Não era. Ele era raçudo. Mas ele era inteligente. Se adaptou perfeitamente ao esquema de jogar. Beleza. É que ele não tinha uma habilidade fora do comum, mas taticamente, inacreditável. raça e QI ele tinha. Beleza. Hoje, eu aceitaria o Mancuso rindo de fratura exposta. Hoje, o táxi que me trouxe, o cara pertence à flasteria e o cara está desesperado porque o Flamengo não tem mais Rodinei e João Gomes. Registra aí.
Marcos sem os taxistas que o levam pelo Rio de Janeiro não consegue fazer o Flacast. Pode botar aí, Marcos. E é a minha maior fonte de propaganda para o Flamengo Cash. Quando você entra no táxi, você pergunta, o senhor gosta de futebol? Se o cara fala assim, não, você não entra. Não. A primeira pergunta é, amigo, qual é seu time, por favor? E aí, quando o cara responde que torce pelo time das Laranjeiras, eu respondo, aí você me quebrou, aí não temos que conversar. Por não quê? temos conversa. Se eu não gosto do meu time, eu falei, meu amigo, eu sequer pronuncio essa palavra. Eu me refiro ao seu time como time do demônio. Aí o cara já ri, já sabe que eu sou um sofredor, que eu sou um cara traumatizado com aquele time, e aí a conversa vai evoluindo. Mas não é a mesma coisa quando o cara torce pelo Flamengo, porque aí eu posso ouvir a torcida do Flamengo. E quando o cara diz que torce pelo Botafogo, a conversa morre na mesma hora, porque vou conversar o quê com um cara que torce pelo Botafogo? E quando é Vasco, eu normalmente ganho o cara dizendo que o Vasco é um time que eu tenho profundo respeito, eu tenho mesmo, é um grande clube, uma grande história, só me dá alegria, e eu não entendo por que o torcedor do Flamengo tem que ter raiva do Vasco. Não entra na minha cabeça um negócio desse. E aí pronto. Mas o Vasco, o cara não está mais lutando contra o Flamengo. O negócio dele é se manter na primeira divisão, é não fazer vergonha. É isso que a maioria dos torcedores do Vasco me dizem no táxi. Então, mas eu, de fato, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o seu time, amigo? E faço propaganda do Flamengo Cash. Isso aí. Ó, tem duas perguntas aqui. Na verdade, o Eudes falou: não basta ser bom jogador para ser contratado. Aí você tem razão, Eudes. E é por isso que a rescisão do contrato do James Rodrigues com o Olympiacos talvez faça com que ele venha para o Flamengo. Porque eu ouvi o Galo cantar de que o Bertolucci estaria conversando com o James para ele considerar a hipótese de vir jogar no Flamengo. Porque o James nunca demonstrou vontade de voltar. Mas o James daria certo no Flamengo? Primeira pergunta. E segunda 31 anos. 31 anos. James sabe jogar bola? Sabe. Mas gosta mais de James festa, né? Sabe jogar futebol? Sabe e muito. O Flamengo tem um jogador clássico 10? Não tem. Porque o Arrascaeta ele não é 10, ele é 9,5. Entendeu? Agora, o James ainda quer jogar em alto nível? Não. Então, por isso que ele não quer mais jogar na Europa? Tá. Vai querer jogar em 50% do nível dele, que em tese dá e sobra no Pantanal? Eu acenderia esse palito de fósforo, ou eu traria o James. E tentaria fazer com que ele recuperasse a fibra, o amor, o orgulho próprio, o respeito. Para quem fez o Marinho ser o melhor da América, né? Então, cara, assim... um comparativo interessante, mas... Raul, você não estava aqui com a gente. Cara... Quando o Bruno Henrique se machucou, aquela lesão horrorosa dele, eu disse aqui, eu vou ter minhas férias do Bruno Henrique, porque naquele momento eu não aguentava mais o Bruno Henrique. Porque, assim, eu tenho um sério problema com um jogador excessivamente veloz. Raríssimos são os jogadores que foram muito velozes, mas que raciocinavam na mesma velocidade. Normalmente o cara gosta de correr. Normalmente o jogador muito veloz, ele tem pouco afeto pelo passe. Porque o que ele quer é receber a bola para ele correr. E o Bruno Henrique, dando passe, ele é muito fraco. O Bruno Henrique não teve base. Ele vem de pelada e vai para clube profissional. Uhum. Então, eu já vi uma análise feita pelo Pedro Bolsas, em Portugal, mostrando as deficiências técnicas do Bruno Henrique, de postura de corpo para receber um passe. É brilhante, cara, quando você vê o Pedro Bolsas explicar qual é a posição do corpo para receber o passe tal. Que, como você está posicionado, você está sugerindo um passe para o jogador que está com a bola. Mas se você tivesse uma outra postura, você sugeriria outra coisa para ele. Meu irmão, a gente não tem ninguém no Brasil com a capacidade que o Pedro Bolsas tem. Agora, se sou o Flamengo, quando o Gesualdo Ferreira veio treinar o Santos e ficou lá por efêmeros dias ou poucos meses, o Pedro Bolsas veio junto com o Gesualdo, na comissão técnica dele. Isto significa que o Pedro poderia aceitar voltar a trabalhar no Brasil. Eu já teria trazido o Pedro Bolsas para o Flamengo há muito tempo. Flamengo mas tem uma galera boa que faz essa questão desses índices estatísticos boa.
E que recomenda vários nomes, o nego não olha, mas o pessoal não olha. Dissecar o jogo. Você já viu algum programa no Brasil que mostra cenas do jogo e para? Aqui, olha o erro de posicionamento, olha o zagueiro mal colocado, olha o outro que não prestou atenção, olha o passe que o cara deu. No primeiro tempo do jogo, agora domingo, se eu tivesse um programa assim, eu adoraria ter, eu mostraria uma cena emblemática. Era primeiro tempo, a bola sai em lateral e o Gerson passa correndo, sozinho, indo para o fundo, pela ponta direita. Everton Ribeiro, o tal miteiro, pegou a bola, não olhou e automaticamente, bateu o lateral lá para trás. E o Gerson abre os braços, tipo, meu irmão, enxerga o jogo, cara. Mas aí, eu duvido que no Flamengo alguém faça isso. Pessoal, a gente precisa entrar num assunto agora. Mas eu quero responder o Flamengo SP. Pronto, responda pra gente. Diga lá. Fazer que nem programa de TV. 30 segundos, Marcão. Ele pergunta. Cadê? Foi isso aqui? Rames. Foi o Rames ou o Oscar? Ou Oscar. Isso. Em condições normais de temperatura e pressão, lejos, by far, Rames Rodrigues. Ele jogou muito mais do que o Oscar. E o Oscar, para mim, era um jogador de razoável para bom. Carregava muito a bola. O Rames não. O Rames é 10 clássico. Porque mete bola e faz gol. E enxerga o Rames é mais jogador de fato. É só porque ele tá querendo jogar. Vamos lá. Eu preciso fazer com vocês agora a nossa famosa e o nosso anual tabelinha de palpites para o Brasileirão. O Brasileirão. O assunto Sampaoli acabou tomando conta do noticiário, que a gente acabou passando, normal. A gente precisa fazer. Então, nós temos aqui, para quem não acompanha a gente, não conhece ainda como funciona, todo o começo do Campeonato Brasileiro e das competições, a gente faz aqui nossa previsão de quem serão os 4 primeiros e os 4 últimos colocados, para chegar no final do ano a gente fazer o comparativo e saber quem acertou, quem errou e por aí vai. Então, todo ano a gente faz aqui. A gente crava a posição e o Z4 a gente não crava a posição. A gente só coloca quem vai cair, de fato. Isso aí. Então, vamos lá. Se algum dos 3 não botar o Coritiba no Z4, pode internar no manicômio. Eu já coloquei, né? Já comecei falando. Eu só estou avisando que é para não passar vergonha de se esquecer do Coritiba no Z4. Vamos começar com o Raul. Raul, a gente começa sempre falando pelo Z4, tá? Então, qual é os 4 times que irão cair para a segunda divisão esse ano? Vasco, da Gama e Curitiba. Vasco, da Gama, Curitiba. Vasco da Gama. Vasco, Curitiba. Eu acho que o Ameriquinha não cai. Eu estou pensando aqui nos outros 2 de uma forma mais assim. Cuiabá. Goiás. É o que eu pensei. Goiás. Eu só trocaria o seu Cuiabá pelo Santos. Vixe. Boa polêmica. Interessante ponto de vista. Porque o Santos está uma na draga inexplicável. E seu G4 agora, Marcão. Lembrando que o G4 ele é posição por posição, tá? Isso. Você tá anotando aí, Matheus? Tô anotando aqui. Beleza. Vai lá, Raul. Seu G4. Começando do quarto até o primeiro. Posição? Isso. Começando do quarto até chegar o campeão. Palmeiras. Em quarto? Em primeiro. Ou em quarto? Em primeiro. Eu também vou nessa, Matheus. Palmeiras em primeiro. E olha que eu não acreditava no Abel e Palmeiras em pontos corridos. Mas... Fluminense. Desculpe, Marcos. Não time se das fala Laranjeiras. essa palavra aqui. Flamengo. Flamengo em terceiro. E aí eu não sei se eu vou de Atlético Paranaense ou se eu vou de Corinthians, mas eu vou de Atlético Paranaense.
Vamos lá, então. Então, Raul ficou o seguinte, no Z4, né? Vão cair Vasco, Curitiba, Cuiabá e Goiás. E no G4, aí começa do quarto até o primeiro, Atlético Paranaense, Flamengo, time das Laranjeiras e Palmeiras. Marcão, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Curitiba eu concordo. Olha o Flamengo SP aí. Eu também acho que o Vasco, com esse time que tem, do que eu vi, é um negócio pavoroso. O time do Botafogo também é outra gracinha. Não esqueça do Botafogo, tá aí. Muito pavoroso também. E eu acho que um ou dois grandes caem, porque não tem tanta baba esse ano para ir para a segunda divisão. Então, eu vou me aventurar só para ficar diferente do Raul, eu vou de Botafogo, no lugar do Vasco. Botafogo. Vou de Curitiba. Vou de Goiás, que eu tinha pensado no Goiás. E aí eu falei no Santos. Então fica o Santos. Botafogo, Curitiba, Goiás e Santos, né? Isso. Goiás. Vale Santos. uma pizza quando encontrar o Marcos no final do ano. Porque a gente sempre tem a possibilidade de eu ir ao Rio e encontrar com o Marcos. Eu acho que o Santos não cai. Beleza. Mas eu nem desejo que o Santos caia. Entendeu? Há outros times que eu adoraria que fossem lá para a segunda. Vocês estão esquecendo do São Paulo também, viu? Mas eu pensei no São Paulo. Não, mas eu acho que o São Paulo forma espaço, Eu acho que o Rogério vai sair. O Rogério não vai sobreviver até o final do ano. E aí talvez isso dê um gás novo para o São Paulo para fugir do rebaixamento. Porque se não mudar do jeito que a coisa tá, eu pensaria no São Paulo. É mesmo? Sério. Então, Sério. Marcão, faz aí do quarto até o primeiro, para ficar um. Vamos lá. Eu não consigo acreditar nesse time do Corinthians. O técnico pode mudar, pode vir alguém mais estrelado, mas eu não acredito nesse time do Corinthians. Isso aí. Concordo com eles. O Grêmio, o senhor Renato Gaúcho declarou, após vencer o Caxias a duras penas, Caxião, de que o Grêmio também está em outro patamar igual o Flamengo. Mas como o Renato é um fanfarrão quando da melhor qualidade, Campeonato Brasileiro, ele não está nem aí para essa desgraça, eu não vou gastar meu palito com o Grêmio entre os quatro. E eu estou analisando com base em hoje, ok? Então, eu não consigo ver o Flamengo entre os quatro, como eu não vi ano passado. E o Flamengo acabou não estando no G4. Beijo o Palmeiras em primeiro. Infelizmente, eu vejo o time do demônio, aliás, o time das Laranjeiras, em segundo. Acho que o Atlético Mineiro, se superar essa turbulência agora, poderia ser o terceiro. E acho que a gente sempre ignora o Internacional. E o Inter já bateu vice-campeão 2 vezes. E o Mano continua lá. Vocês sabem que eu tenho horror ao Mano Menezes, mas vou botar o Inter em quarto. Então ficou um pouco... Eu acredito que o Flamengo vai priorizar as outras competições de mata-mata. E talvez eu até não colocaria o Flamengo no G4. Com o Sampaoli à frente do elenco, eu não acredito nisso. Então, vai deslanchar mais nas desmata-mata. O Marcão ficou o seguinte. Piamente que essa pizza, diga-se de passagem, do Santos, você vai pagar na final da Libertadores no Rio de Janeiro. Tá então ficou o seguinte, ó. Gostou? Marcão, Z4, Botafogo, Curitiba, Goiás e Santos. No G4, Palmeiras campeão, time de Laranjeiras, Atlético Mineiro Internacional. Então ficou interessante aqui que ele não colocou o Flamengo, né? Nem entre os 4 primeiro.
E agora, vamos a Joe. Bom, o Coritiba já começou sendo candidato ao rebaixamento. Favorito destacado à 20ª posição, cara. Se o Curitiba se safar, vai ter curitibano batendo nas 3 aqui, né? Bom. Vamos lá. Mas faz parte. O Santos, cara, infelizmente, tá brigando. Eu lembrei do São Paulo, né? Mas eu acho que o São Paulo tem time para conseguir ficar fugindo do rebaixamento o tempo todo. Eu vou falar uma coisa para você. O Santos não cai, porque além de tudo, o nego vai falar que essa taça é a taça Pelé. Então o nego não vai deixar o Santos cair. Bastidores farão com que o Santos não caia. Entendi. Vocês dois estão me devendo uma pizza, né? Vamos lá para Bahia comer outra pizza. Goiás porque é sempre assim, um ano o Goiás cai e o Atlético Goianiense sobe. Aí depois no outro ano o Atlético Goianiense sobe. Eles vão invertendo assim para sempre manter um lá em Goiânia. São parceiros de negócio. Manter um de Goiânia lá na Série A. A gente não falou do Bahia como um candidato ao rebaixamento. É verdade. Lembra que eu falei que no começo naquele Bahia, mas já deu uma melhorada, já deu uma acordada. O Bahia tá melhorzinho, tá não? Tá melhorzinho. Bahia. Então, alguém imaginava que o Atlético Goianiense ano passado ia cair? Não. Foi um rebaixamento surpresa do Atlético Goianiense. Eles chegaram à semifinal da Copa do Brasil, lembra-se? Sim. Com vantagem no segundo jogo de 2-0. Aí o tal do... Como é que é aquele centroavante? O Igor Alberto desencantou lá no Corinthians naquela noite. Yuri, perdão. O Cuiabá, né? O Cuiabá esse ano vai ter conseguido. Cara, eu gosto muito e acredito muito no trabalho do Cuiabá. Por isso que eu não o coloquei, porque acho que eles são capazes de novo de escapar. É um trabalho muito sério. Porque esse ano tá bem equilibrado assim, em relação Tá mais difícil, isso é fato. Tá mais equilibrado porque os outros que estavam na Série B voltou, né? Sim. Vamos lá. O Cruzeiro também, ninguém falou no Cruzeiro para cair. É verdade, o Cruzeiro. Mas não sei. A missão dos 4 que subiram é única e exclusivamente se manter na primeira divisão. Vamos lá. Eu vou começar pelo quarto, para ficar mais emocionante. O quarto vai ser o... Deixa eu olhar aqui novamente, dar uma olhadinha. Eu acho Raul, que vai ele ser... está colando, Raul. Pode isso, Arnaldo? Tô colando, porque esse ano não tá tão baba assim quanto ano passado, não. Não pode isso, Arnaldo. Tá um pouco diferente. O Bragantino já... O Flamengo sempre botou o Bragantino já teve seus momentos de glória. Agora briga para não cair. Mas eu não acredito que ele venha brigar para ser rebaixado. Não acredito. Eu acredito que briga. O Braga? Sem Barbieri. Vamos lá. Vamos ao meu. Então... Flamengo em quarto. Okay. Falou com o coração apertado, ele falou. Flamengo. Sim. O Raul botou o Flamengo em terceiro, não foi isso? Foi. Então, eu pensaria em quinto lugar. Né? Pro Flamengo. Internacional. Palmeiras em segundo. Aí, você vai botar o time da Laranjeiras. Para o desespero de Marcão. O time de Laranjeiras. Só para ter uma gracinha. Olha, esse tal desse Lelê, né? Que eles pegaram do Volta Redonda. Sim, ele não é bobo, não. Então, é um cara barato. Um cara Só barato, que o seguinte, barato, 500 mil e olha, no Cruzeiro. Eu li, cara, eu li durante o final de semana, lá na França, que eles estão tentando trazer o Arthur, que era do Grêmio. Sim, eu já vi isso também. E se eles fizerem, fica um meio campo bem forte. Olha, eu coloquei... A minha esperança é o Diniz meter os pés pelas mãos. Não, eu coloquei o time Laranjeiras, já sabendo que o time Laranjeiras é esse time que todo começo de ano começa, empolga a torcida e depois cai de rendimento e depois fica lá brigando para nada. Provavelmente vai... Muito preocupado com eles na Libertadores, cara. A questão é que o trabalho do Diniz, ele tá sólido e ele tem conseguido trazer bons resultados. Para um time no Brasileirão se manter bem, ele precisa entregar essa constância e ele tem entregado isso, né? Vamos ver. Pessoal, eu preciso encerrar a live agora,
o nosso programinha agora. Então ficou assim, ó. Meu Z4, Coritiba, Santos, Goiás e Cuiabá. E o G4, time Laranjeiras, Palmeiras em segundo, Internacional e Flamengo. Olha só, eu vim preparado para esse programa até ontem para colocar o Flamengo para brigar contra o rebaixamento. Até o jogo, antes do jogo de ontem. Não estou brincando, não estou falando. Piadinha, não tem ironia nem nada. Vim nos últimos jogos, desde o começo do ano, vim colocando o Flamengo. O Flamengo vai brigar esse ano para não cair. E eu estou preocupado. Isso aí eu não faria. Mas só eu me pergunto às vezes, Matheus, se o jogo que passa aqui em casa é o mesmo que vai para a rede, cara. O jogo daqui de casa é muito diferente, cara. Só que o quê? O Flamengo conseguiu já fazer 3 pontos, já mudar, conseguir esse acorda aí pra vida, dar aquele tapa que a gente dá na casa da pessoa. Tem que fazer 41 para não cair. 38, né? Já 41, 38, sei lá. Depende, né? 45 agora só falta 38. 45 é a meta. Faltam 42, então. Pronto. 45 é a meta. Vocês sabem que eu sou realista aqui. Isso aí eu não acredito. Esse ano, ó, dos últimos anos, é a primeira vez que eu não coloco o Flamengo como postulante ao título. Okay. Dos últimos anos. Não é a primeira vez. Mas, de fato... uma coisa interessante que nenhum de nós aqui colocou. Só acho que uma das pessoas que está acompanhando a gente... o Flamengo entende que o Flamengo é campeão. Mas por esses detalhes... Eu quero fazer uma pergunta ao Flamengo SP, então. Vou salvar aqui para a gente guardar, para a gente lembrar. Ontem o Flamengo completou 77 rodadas consecutivas sem ser líder do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, como é que um time com essa estatística acachapante pode ser considerado o melhor elenco até agora? Pois é. Então, eu vou deixar essa pergunta para o Flamengo SCP responder na próxima. Você vai pensando no Flamengo SCP, que na próxima live a gente vai trazer isso. Já vamos estar na segunda rodada, né? O São Paulo já à frente. Eu vim preparado para colocar o Enfrentaremos o Inter lá no Beira-Rio. Eu estou aqui curiosíssimo a saber, da sua parte e de Marcos Oliveira, meu querido amigo Marcos, qual será o placar contra o forte Nublense? A gente pode dar o placar de quarta contra o Nublense e o de domingo contra o Inter. Tá bom. Vamos lá. De quarta vai ser no Maracanã? Ou Maracanã. Fora? Maracanã. 2-0 Flamengo. Eu vou de 3-0 Flamengo. É em casa ou fora? É lá fora. No Gigante da Beira-Rio. 2-0 Inter. Eu vou de 2-1 Inter. Foi lindo. Acompanha. O Beira-Rio é lindo. Acompanha os 3-0 no Maracanã. Tá. E vou de 1-1 no Beira-Rio. Bom prognóstico. É um bom prognóstico. É muito tempo. Assim, eu vim preparado para colocar o Flamengo para a luta contra o rebaixamento, pelo que apresentou do ano todo. Não estou falando besteira. O Flamengo apresentou isso durante o ano. Assim, pelo futebol apresentado nos últimos 10 dias, o Flamengo nos últimos jogos candidato a, mas eu não vou ser tão Flamengo SP que deve ser. Flamengo SP que deve ser um vizinho meu aqui, não sei que lugar você está, meu querido Flamengo SP. Obrigado pelo 3-1 e 1-1, mas o Flamengo não toma gol desse Nublense. O time não vem para. O time vem jogar. A gente falou a mesma coisa contra o Alcas. A gente falou a mesma coisa contra o Alcas. Não existe, Raul. Gente, o Flamengo sempre se supera. A gente falou isso no programa da tabela da fase de grupos. Guarulhos. Valendo a pizza. Vale a pizza? Vale a pizza? Eu tô do outro lado, meu amigo. Claro que vale. Eu tô quase no tabuão, fala pra ele. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, Flamengo SP, Eudes como sempre, Família Eudes, o Cássio também, né? O Abdala deu boa noite aqui e foi embora. Fechamento. Todo mundo que está acompanhando a gente, Raul, Marcão, muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente. E que o Flamengo SP retorne, porque foi muito legal. Nossa, retorne mais interagir. vezes. Se inscreve no canal para que a gente possa estar, para poder acompanhar, né? E, Matheus, eu vou te mandar uma mensagem assim que terminar o programa. Show, Flamengo SP. Galerinha, obrigado a todo mundo. Boa noite, saudações rubro-negras. E quarta-feira,
quarta-feira Saúde. tem Mengão Libertadores, viu? Vamos ver como é que vai ser a estreia do São Paulo. Valeu, Valeu. galera. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.